but I'm in so deep. You know I'm such a fool for you. Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com o super sucesso Linger da banda The Cranberries. Se você curte inglês, música, Linger, não saia daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to another class on your favorite series Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Para a aula de hoje, temos o super sucesso de 1993 da banda The Cranberries, Linger, música que muita gente está matando as saudades agora e outras pessoas estão conhecendo, sim, ouvindo pela primeira vez na versão de Royal and Otis. Afinal, a música está na novela Quem Ama Cuida, tema do casal Pedro e Adriana. Aliás, eu acho que esse foi o motivo de tantas pessoas me pedirem essa música recentemente. E eu confesso que adorei esse pedido, além de ser uma música que marcou minha adolescência, afinal, em 1993 eu tinha aí 12 aninhos, pré-adolescente ainda, né? Mas também ela é uma música que tem muita coisa bacana para te ensinar, várias expressões interessantes para o seu dia a dia, e é uma música muito gostosa de cantar. Então, à medida que você fica cantando e repetindo várias vezes, naturalmente você vai aprendendo ainda mais, vai realmente memorizando as estruturas que você aprende aqui na aula, ou seja, uma música ótima para você estudar inglês. Então, já aperta o botão do like aí que eu tenho certeza que você vai gostar muito dessa aula. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já se apresenta para mim aí nos comentários e se você está retornando, já sabe, assina a lista de presença aí para eu saber que você já esteve aqui antes, curtiu e voltou. Eu sou Milena Gurgel, também conhecida como Teacher Milena. Sou professora de inglês, professora de música, musicista profissional, pós-graduada em ensino de inglês e mestra em ciências da educação com especialização em tecnologia educativa. Então, se você gosta de aprender inglês com música pela internet, ou seja, juntou inglês, música e tecnologia, você está no lugar certo. Já são mais de 300 aulas, aliás, hoje a aula de número 301, ok? Aulas completas e gratuitas para você. E cada aula aqui da série se divide em 3 partes. Na parte 1, a gente vê letra e tradução, para você entender o que diz a letra. Na parte 2, a gente se aprofunda em algumas estruturas do inglês que aparecem na música, para você realmente treinar e levar para sua comunicação em inglês no dia a dia. E na parte 3, temos o passo a passo da pronúncia, para deixar você não só arrasando no karaokê quando for cantar Linger, mas também melhorar o seu listening e o seu speaking de maneira geral, ou seja, uma aula completíssima. Se você ainda não deixou o seu like, já deixa seu like aí. Afinal, a gente vai começar. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte: If you could return. Então, se você pudesse retornar, voltar, don't let it burn, don't let it fade. Não deixe isso queimar, não deixe isso se esvanecer. Fade é algo que vai desaparecendo gradualmente, vai sumindo, ok? Como fumaça, algo que vai se desfazendo, se apagando. I'm sure I'm not being rude. Eu tenho certeza de que não estou sendo rude. But it's just your attitude. Mas é só a sua atitude. It's tearing me apart. Ela está acabando comigo. Ou ela está me destruindo. Se a gente fosse pegar uma expressão mais ao pé da letra e muito dramática, seria ela está me rasgando, ok? To tear, normalmente é rasgar, e to tear apart é você rasgar até dividir em 2 partes diferentes, separar mesmo essas partes, ok? Então você está me rasgando. It's ruining everything. Está estragando tudo, está arruinando tudo. I swore I would be true. Eu jurei que seria verdadeira. And honey, so did you. E, querido, você também. So, why were you holding her hand? Então, por que você estava segurando a mão dela? Is that the way we stand? É assim que a gente fica? Were you lying all the time? Você estava mentindo o tempo todo? Was it just a game to you? Era só um jogo para você? But I'm in so deep. Mas eu estou
tão envolvida. E se a gente fosse pensar mais ao pé da letra, seria algo como eu estou dentro de maneira tão profunda, né? To be in é estar dentro de alguma coisa. E deep é profundo, profunda, ok? Então eu estou tão envolvida. You know, I'm such a fool for you. Você sabe que eu sou uma grande boba por você, uma grande tola por você. You got me wrapped around your finger. Olha que interessante essa expressão. Você me tem enrolada no seu dedo. O que é que seria isso em inglês? Algo como você me tem na palma da sua mão. Ou seja, você me tem sob seu controle. Uhum. E eu sempre penso, por exemplo, nos bonequinhos de fantoche, né? Essa ideia de ter enrolado ali em volta do dedo, como se você pudesse me comandar com o movimento dos seus dedos, como fazemos, por exemplo, com os fantoches. Do you have to let it linger? Você tem que deixar isso se prolongar. Olha que interessante esse verbo to linger. Linger é algo que se prolonga, que se demora. É muito comum a gente ver esse verbo ao falar, por exemplo, de uma memória que dura, sabe, que leva tempo para ir embora, de um aroma ou de um perfume que permanece na sala e você continua sentindo aquele cheiro mesmo depois que a fonte daquele aroma já se foi, seja uma flor, seja uma pessoa que estava perfumada, ok? Então, linger é bem poético mesmo, né? Essa ideia de algo que se demora, que vai demorando para acabar, para finalizar. E aí ela repete a pergunta com um pouco mais de ênfase. Do you have to? Do you have to? Do you have to let it linger? Então você tem que deixar isso se prolongar? Oh, I thought the world of you. Outra expressão interessante. To think the world of somebody. Pensar o mundo sobre alguém ou de alguém é a ideia de você atribuir a essa pessoa muitas coisas maravilhosas, ter essa pessoa em altíssima conta. Então, algumas traduções, dependendo do contexto, você pode usar como colocar alguém num pedestal, o que geralmente tem uma certa conotação de crítica, né? Uma ideia negativa. Por exemplo, algo que você não deve fazer, colocar alguém no pedestal, mas pode ser também de uma forma saudável. You can think the world of someone in a good way. Ou seja, seria como achar alguém o máximo, porque de fato aquela pessoa é, ok? Então, a expressão em si, ela não é positiva nem negativa, mas dependendo da situação, a gente vai adaptando. Então, aqui no caso, a gente entende que ela está bem decepcionada, né? Então, ela está dizendo como eu te coloquei num pedestal. Mas a gente também poderia traduzir como eu achei você o máximo, ou eu achava você o máximo. I thought nothing could go wrong. Eu achava que nada podia dar errado. Outra expressão muito interessante aí para o seu vocabulário. To go wrong, dar errado. To go right, dar certo. Então percebe que a gente não tem o verbo dar em inglês, give, nessas expressões, ok? Go right, go wrong. Dar certo, dar errado. Então, I thought nothing could go wrong. Eu achava que nada podia dar errado. But I was wrong. I was wrong. Mas eu estava errada. Eu estava errada. If you could get by, se você pudesse se virar, sobreviver, get by. Outra expressão super interessante aí para o seu vocabulário é você conseguir se virar com alguma coisa, sobreviver com alguma coisa. Em geral, a gente usa get by para dar a ideia de que algo não é perfeito, não é o ideal, mas é o suficiente para você fazer o que você precisa fazer. Para viver, para sobreviver. Então, por exemplo, você não tem muito dinheiro, but it's enough to get by. É o suficiente para você viver, para sobreviver. Or maybe you don't speak French very well, but you can get by. Então você não fala francês muito bem, mas você se vira, né? Se você for para a França, você consegue desenrolar, fazer o que você tem que fazer, mesmo sem falar muito bem. Tá? Aqui não tem essa ideia exatamente de ter pouco para ser o suficiente. Eu acredito que tenha sido mais pela escolha de rimar get by com lie na próxima linha, que a gente tem if you could get by, trying not to lie. Então, se você pudesse viver tentando não mentir, ou se você pudesse conseguir, né, sobreviver tentando não mentir, things wouldn't be so confused. As coisas não seriam tão confusas. And I wouldn't feel so used. E eu não me sentiria tão usada. But you always really knew. Mas você
sempre soube realmente, ou você realmente sempre soube. I just wanna be with you. Eu só quero ficar com você. Olha, só de compreender essa letra e absorver essas expressões aí para o seu dia a dia, já valeu a aula. Mas calma que tem muito mais ainda. Antes da gente seguir, lembra que você baixa seu PDF gratuitamente com todas as anotações dessa aula lá na Biblioteca Aprenda Inglês com Música. O link está aí na descrição e lá você baixa o PDF não só da aula de hoje, mas de todas as aulas da série Aprenda Inglês com Música. Muito legal, não é? E olha, se você quiser e puder colaborar com esse projeto gratuito de educação que chega até você de maneira gratuita há quase 10 anos, mas claro que tem muitos custos e muitas horas de trabalho do lado de cá, você pode fazer um Pix de qualquer valor para a chave Pix tipo e-mail hello@teachermilena.com. Ou então adquirir os super pacotões da série, que são as aulas, essas mesmas aulas disponíveis para você aqui gratuitamente, só que para download. Já vem tudo organizado em pastinhas, com a aula em áudio, a aula em vídeo e os PDFs com as anotações para você guardar com você para a posteridade. E além do mais, claro, dar um super apoio para esse projeto gratuito de educação. Para adquirir os seus pacotões, o link também está aí na descrição dessa aula. E vamos seguir agora para a parte 2, com o estudo das estruturas do inglês. E a gente começa com algumas perguntas que vimos aqui na música, para a gente treinar um pouco, fazer perguntas, entender um pouco como é que a gente faz perguntas em inglês. Bom, eu selecionei aqui 3 perguntas que são muito parecidas entre si, a gente já vai entender o porquê. São elas. So, why were you holding her hand? Então, por que você estava segurando a mão dela? Were you lying all the time? Você estava mentindo o tempo todo? Was it just a game to you? Era só um jogo para você? E aí, enquanto eu lia essas frases, você já pescou o que é que elas têm em comum? Bom, todas essas perguntas são perguntas feitas com o verbo be, ser ou estar, no passado. Estava ou era. Agora, a primeira pergunta tem algo diferente das outras duas. O que é? É que ela pede uma informação específica. Ela pergunta: Why were you holding her hand? Por que você estava segurando a mão dela? Uma resposta para essa pergunta não pode ser sim ou então não. Você tem que dar uma informação específica, que é o quê? Um motivo. Se a pessoa perguntou por quê, você tem que dar uma razão, um motivo. Right? Já as duas perguntas de baixo são perguntas cujas respostas serão sim ou não. Were you lying all the time? Você estava mentindo o tempo todo? Sim ou não? Was it just a game to you? Era só um jogo para você? Sim ou não? E agora vamos então aplicar um pouquinho de engenharia reversa nessas duas perguntas de baixo, para a gente entender como a gente constrói uma pergunta desse tipo em inglês. Vamos pensar na afirmativa. Como é que você diria? Você estava mentindo o tempo todo. Ela está acusando ele mesmo agora, tá? Você estava mentindo o tempo todo. Como ficaria essa frase em inglês? You were lying all the time. You were lying all the time. Bom, se a gente comparar agora essa afirmação com a pergunta, o que é que muda? A ordem dos dois primeiros elementos. Então, na afirmativa, you were lying all the time. Na pergunta, were you lying all the time? Percebe que eu também mudo a minha entonação, não é? Quando eu faço a pergunta, were you lying all the time? Eu mudo a minha entonação, mas além disso, eu também mudo a ordem dos dois primeiros elementos, do sujeito e o verbo. You were vira were you? Isso é muito legal em inglês, porque a gente tem mais de um indicador de pergunta para além do tom da voz. Em português, a gente só tem o tom da voz. Se eu estou te acusando, eu digo, você estava mentindo o tempo todo. Se eu estou perguntando, eu falo, você estava mentindo o tempo todo? Isso, para nós que somos nativos, é algo simples que a gente faz no dia a dia, sem grandes preocupações. Mas já deve ter acontecido com você, de você ter ouvido uma frase e ter pensado, ou até mesmo expressado em voz alta, isso é uma afirmação ou uma pergunta? Porque às vezes a entonação da pessoa não é tão clara para te definir se aquilo é uma pergunta ou uma afirmação.
Já em inglês, isso não acontece, justamente porque a pergunta tem essa estrutura diferenciada, tá? Nesse caso aqui, de perguntas com o verbo be, por exemplo, ser ou estar, sempre essa inversão aí desses dois primeiros elementos. Você é, você era, você estava, você inverte. Era você, é você, estava você. Uhum. Vamos ver isso novamente. Como ficaria a afirmação era só um jogo para você? E a gente pode pensar em português como isso era só um jogo para você. It was just a game to you. It was just a game to you. E para fazer a pergunta, então, como nós já temos aqui na música, was it just a game to you? Was it just a game to you? Right? E aí, se a gente for olhar agora a primeira pergunta, o que é que a gente repara? Eu poderia tirar esse so, né? Então, não é uma parte obrigatória da pergunta. Se a gente tirar o so, a pergunta permanece com seu sentido inalterado e totalmente completo. Ok? Então vamos tirar o so por enquanto. Quando nós temos why were you holding her hand? Por que você estava segurando a mão dela? Percebe que nós temos a palavrinha de pergunta por quê, que identifica o tipo de informação que eu quero, why, e depois desse why, essa estrutura de pergunta, já com a inversão. Olha só, were you holding her hand? Why were you holding her hand? Uhum. Então, aqui a gente percebe que para as perguntas de sim ou não, com o verbo be, estamos usando aqui frases com o verbo be, ser ou estar, ok? A gente inverte os dois primeiros elementos, ou seja, sujeito e o verbo be, e invertemos e já temos ali a nossa forma de pergunta. Se a minha pergunta não for de sim ou não, mas sim de uma informação específica, o que, onde, quando, quem, por quê, aí eu vou encaixar essa palavrinha que define a pergunta, what, when, where, who, how, antes do resto da minha pergunta, já com a inversão. Vamos treinar um passo a passo agora para você ver isso na prática de maneira bem simples. Como é que você afirma você está aqui agora? Você está aqui agora. You are here now. You are here now. Very good. Vamos transformar essa afirmação numa pergunta. Você está aqui agora? Então, olha, lembra da inversão. Are you here now? Are you here now? Uhum. E agora eu quero saber o motivo. Então, por que você está aqui agora? Por que você está aqui agora? Why are you here now? Why are you here now? Well, I imagine it's because you want to learn English, so let's continue. Seguindo, temos as frases things wouldn't be so confused and I wouldn't feel so used. As coisas não seriam tão confusas e eu não me sentiria tão usada. Bom, vamos ver aqui uma coisa maravilhosa, que é um verbo modal, would. Quem conhece os verbos modais já sabe que é uma coisa muito boa, é sempre motivo de comemoração. Porque, olha, vamos reparar o seguinte. Eu tenho aqui nas duas frases uma negativa, would not, certo? Esse would not está contraído wouldn't. Perceba que na primeira frase eu estou falando das coisas. As coisas não seriam tão confusas. E nós temos things wouldn't be so confused. Na segunda frase, eu não me sentiria tão usada. I wouldn't feel so used. Ou seja, não há qualquer diferença de conjugação. Essa palavra would, esse verbo would, ele não se altera para concordar com diferentes sujeitos. Eu ou as coisas, você, ela, sempre vai ser would, sem qualquer alteração. Todo mundo would. Teacher, mas para que eu vou usar esse would? Todo mundo would por quê? Bom, a gente usa would quando a gente quer transformar um verbo. Aqui nós temos wouldn't be e wouldn't feel. E as traduções não seriam e não me sentiria. Ou seja, would é um portal para o futuro do pretérito. O que é futuro do pretérito? É esse tempo verbal, é assim que a gente chama aí em português, né? Esse tempo verbal das possibilidades, das hipóteses, o que seria, eu iria, faria, gostaria, teria, nós iríamos, eles iriam, vós iríeis.
ok? Então, olha que interessante. O would, ele vai dar essa cara, como se fosse essa terminação para todas as pessoas. Ia, iam, íamos, ok? E aí é só você acrescentar esse verbo logo depois do would, como a gente tem aqui. Wouldn't be. Não seriam. Eu sei que é seriam no plural por causa do sujeito. Things wouldn't be. Então, as coisas não seriam. Já embaixo, I wouldn't feel. Eu não me sentiria. Como é que você diria então? Eu gostaria de falar inglês. I would like to speak English. I would like to speak English. Na sequência, olha que interessante. Temos I swore I would be true. Olha o would aqui de novo. And honey, so did you. Eu jurei que seria verdadeira e, querido, você também. Então, vamos dar uma olhada nesse so did you. Por que é que temos esse so did you como você também? Bom, essa não é a única maneira de dizer você também, ela é inclusive uma maneira mais avançada, mas que você vai entender como funciona hoje, além de rever a maneira simples, ok? Então, você vai ter aí duas possibilidades. Vamos para uma frase mais simples, para a gente compreender melhor. Imagina que você queira dizer, e eu imagino que você queira dizer, eu espero que você queira dizer isso. Eu amo esse canal. Esse canal aqui, Teacher Milena, Aprenda Inglês com Música. Eu amo esse canal. How do you say that in English? I love this channel. I love this channel. E aí, uma outra pessoa que também ama esse canal, aliás, eu que estou ouvindo você dizer isso, digo assim, eu também. Eu posso dizer simplesmente me too. Me too. Essa é a maneira simples. Mas eu também posso dizer so do I. So do I. E de onde saiu esse do? Bom, você disse I love this channel, verbo amar no presente. Eu amo esse canal, certo? O auxiliar do presente é o do. É ele que a gente usa para fazer perguntas e negativas na maioria dos verbos comuns, digamos assim, como o verbo love. Então, é ele que a gente vai usar para fazer esse tipo de concordância aqui. So do I. Se você olhar lá na música, ela dizia I swore I would be true, ou seja, eu jurei, passado. And honey, so did you. Ou seja, como ela falou eu jurei, com o verbo jurar no passado, quem é o auxiliar do passado? Did. Por isso ela disse so did you. Vamos para mais um exemplo aqui. Eu sou professora. Como você diz isso em inglês? I am a teacher. I am a teacher. Se você também é professor ou professora, você pode dizer simplesmente me too, ou então so am I. Ok? Aqui nós temos o verbo be, que é aquele verbo que a gente sabe que é autossuficiente, faz afirmativa, faz pergunta, faz negativa. Então, você diz so am I. I'm a teacher. So am I. Alright? E esse é um conteúdo muito legal porque você tem opções. Você tem uma opção muito simples, fácil e prática que resolve a sua vida com um simples me too, mas você também pode se desafiar a fazer aí essa pesquisa um pouquinho mais completa de, ok, qual é o verbo que eu tenho que colocar aqui nesse so, pontinho, pontinho, I. E isso vai depender totalmente da frase original, aquela frase com a qual você está concordando, ok? Agora, claro, para você poder fazer essa análise, você tem que primeiro conhecer essas possibilidades, conhecer os tempos verbais em inglês, como é que a gente monta cada um, quem são os verbos auxiliares, como é que eles funcionam. Quando todo esse conteúdo já faz parte do seu repertório, fica fácil você ir buscar essas informações para conseguir fazer um exercício como esse, por exemplo. Quando você não tem clareza disso ainda, parece que é tudo muito difícil e confuso, e na verdade, não é. Então, se você quer ajuda para organizar esse conteúdo na sua cabeça, eu te convido a conhecer o intensivo de inglês da Teacher Milena. O meu curso de inglês passo a
passo, ele realmente começa do zero, embora a maioria dos meus alunos não seja iniciantes, mas na verdade é muito interessante a gente voltar do zero para ir revendo todo o conteúdo de uma maneira interessante, de uma maneira que você realmente experimente esse conteúdo e vá ligando tudo aquilo que você vê. Ou seja, a aula 2, ela é uma continuação da aula 1, a aula 3 é uma continuação da aula 2, não são conteúdos soltos e aleatórios, mas tudo realmente conversando ali, sabe, dialogando e fazendo sentido para você, para construir um grande conhecimento de inglês na sua cabeça e principalmente para você conseguir se comunicar em inglês com confiança. Se você quer saber mais sobre o intensivo, visite o site www.intensivo.teachermilena.com. Quer falar inglês de uma vez por todas? Vem para o intensivo de inglês da Teacher Milena. And now let's move on to part 3 of this class. Sim, vamos seguir agora para a parte 3 para deixar você cantando Linger bem bonito. Começando então, if you could return. Esse segundo R de return pode ser mais ou menos enrolado, pode ser return or return, ok? E esse return vai rimar com burn, então don't let it burn. Atenção a essa junção com rarará, que é muito comum, né? Don't let it burn, don't let it fade. I'm sure I'm not being rude, but it's just your attitude. Aqui nós temos rude e attitude rimando entre aspas. Por que entre aspas? Porque attitude tem a sílaba tônica na primeira sílaba, mas aqui pela questão da divisão métrica da música ficou attitude, então acabou ganhando um peso maior, tá? E perceba que nós temos vários rararãs aí, né? But it's just your attitude. It's tearing me apart. It's ruining everything. Então, tearing, atenção, cuidado para você não pensar em tearing, tá? É bem aberto, como um E com acento agudo. Tearing me apart. Pode enrolar o R se você quiser, apart, ou deixar mais como esse A longo. Apart. It's ruining everything. Let's practice. If you could return, don't let it burn, don't let it fade. I'm sure I'm not being rude, but it's just your attitude. It's tearing me apart, it's ruining everything. I swore I would be true, and honey, so did you. So why were you holding her hand? Ok? Você pensa em you. Why were you holding her hand? E os H's. Holding her hand. Ok? Is that the way we stand? Aqui o T de that, você já liga no the. That the. Ok? Is that the way we stand? O D de stand não precisa aparecer. Were you lying all the time? Lying, perceba que aqui já foi omitida a letra G, não temos lying com ing e sim in apóstrofe. Então você pode ligar mesmo na letra N. Were you lying all? Ok? Lying all the time? Was it just a game to you? Was it, esse T do it também quase não aparece, né? Was it just a game to you? Let's practice. I swore I would be true, and honey, so did you. So why were you holding her hand? Is that the way we stand? Were you lying all the time? Was it just a game to you? Seguindo, but I'm in so deep. You know I'm such a fool for you. You got me wrapped around your finger. Again, you got me wrapped around your finger. One more time. You got me wrapped around your finger. Wrapped around your finger. Do you have to let it linger? Let it, esse T do it não precisa aparecer, né? Let it linger. Do you have to? Do you have to? Do you have to let it linger? Let's practice. But I'm in so deep, you know I'm such a fool for you.
You got me wrapped around your finger. Do you have to let it linger? Do you have to? Do you have to? Do you have to let it linger? Seguindo, oh, I thought the world of you. Então, of, né? Esse OF com som de V. E olha, I thought the world. Não se preocupa com o final de thought, né? Esse T aí já junta em the. Então, thought the world of you. I thought nothing could go wrong, but I was wrong. I was wrong. Esse G de wrong, ele pode aparecer um pouquinho, mas é bem suave, tá? Não precisa forçar para ele aparecer mais. Let's practice. Oh, I thought the world of you. I thought nothing could go wrong, but I was wrong. I was wrong. If you. Seguindo, if you could get by trying not to lie. Então aqui, get by, rima com lie. Perceba que o T de get, você não ouve muito, né? Não é get by, você já está só encerrando ali a vogal. Get by, trying not to lie. Not to, você junta num T só, not to lie. Things wouldn't be so confused. Então, wouldn't tem um rarará aí. Não precisa, se você quiser, pode cantar wouldn't, ok? Mas wouldn't, acho que até facilita a sua vida. Então, things wouldn't be so confused and I wouldn't feel so used, ok? Esses dois U's aí das palavras confused e used tem esse som you. Uhum. But you always really knew I just wanna be with you. Let's practice. If you could get by trying not to lie, things wouldn't be so confused and I wouldn't feel so used. But you always really knew I just wanna be with you and I mean so deep. E essa foi mais uma aula da série Aprenda Inglês com Música, aula de número 301. Muito bom ter você aqui comigo, continuando aqui comigo depois desse super marco das 300 aulas com Wonderwall de Oasis, que apareceu e muito aí na Copa de 2026. Então, se você perdeu essa aula, corre lá para assistir uma música muito legal também, cheia de curiosidades, ok? Aliás, dá uma olhada, navegue aí pelas playlists da série Aprenda Inglês com Música, que tem verdadeiros tesouros, de verdade. Não esquece de pegar seu PDF gratuito, ok? Lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música, o link está embaixo na descrição dessa aula. E lembra que se você estiver procurando um curso de inglês passo a passo que te oferece 30 dias de garantia incondicional para você ter tempo suficiente de tirar as suas conclusões, você precisa conhecer o intensivo de inglês da Teacher Milena. O link também está embaixo na descrição dessa aula e eu também aproveito para te convidar a assistir aos depoimentos de alunos do curso. Tem uma playlist só com depoimentos de alunos no canal Teacher Milena no YouTube, onde eu espero você na semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. And now, of course, let's sing! If you could return, don't let it burn, don't let it fade. I'm sure I'm not being rude, but it's just your attitude. It's tearing me apart, it's ruining everything. I swore I would be true, and honey, so did you. So why were you holding her hand? Is that the way we stand? Were you lying all the time? Was it just a game to you? But I meant so deep. You know I'm such a fool for you. You got me wrapped around your finger. Do you have to let it linger? Do you have to? Do you have to? Do you have to let it linger? Oh, I thought the world of you. I
I thought nothing could go wrong, but I was wrong. I was wrong. If you could get by, trying not to lie, things wouldn't be so confused, and I wouldn't feel so used. But you always really knew I just wanna be with you, and I mean so deep. You know I'm such a fool for you. You got me wrapped around your finger. Do you have to let it linger? Do you have to? Do you have to? Do you have to let it linger? Woo! See you next class.